ser humano, da modernidade para cá, principalmente, a gente entrou numa aceleração desenfreada de geração de produtos tecnológicos e de ferramentas tecnológicas que alteram a natureza para gerar os produtos que a gente consome. E aí, nessa gigantesca aceleração, a gente chega num ponto que o impacto do ser humano sobre a Terra é de tal monta que indicadores médios de milênios do planeta saem dos eixos, né? Então, a gente já ultrapassou limites planetários em relação à biodiversidade, em relação ao clima, limites esses que não são fáceis da gente recuperar, né? Então, acabou de sair o relatório do IPCC, que mostra que dificilmente a gente vai evitar de chegar no ano de 2050 com temperatura superior a 1,5 graus, que é muito preocupante. Degelo das calotas polares a essa altura já é inevitável. O impacto sobre o mar com aquecimento, acidificação também inevitável. Então, já tem algumas coisas que a gente já perdeu, né? Então, a gente entra num tempo que a gente precisa começar a se adaptar a esse mundo novo, né? com um clima diferente, com esse efeito de pandemias, que é um efeito que também é muito causado por perda de biodiversidade. E o que envolve essa adaptação? Que é onde eu vejo mais ou menos esse caminho para o futuro. E assim, já tem vários cientistas, religiosos, indígenas, pessoas artistas, filósofos falando que a nossa saída é a gente voltar ao nosso lar, que é a natureza. O ser humano, na modernidade, passou a ter a impressão que ele tinha absolutamente o controle sobre a natureza e ele com isso, ele dessacralizou a natureza, né? A natureza deixa de ser uma coisa sagrada e ela se torna uma commodity, ou então um obstáculo. E é o que nos traz a esse ponto que a gente chama de antropoceno, né? Essa é a idade na qual o ser humano tem um impacto sobre o planeta que já deixa marcas no registro arqueológico. Então, como que a gente volta a casa? Como é que a gente se reintegra à natureza, né? Isso aí que eu acho que é o meu olhar de futuro, que é essa nossa caminhada de volta ao nosso lar, onde a gente se sentiria parte da natureza novamente e com isso mudaria o nosso hábito de uso dela. Você deixar de perceber a natureza como recurso somente, mas perceber a natureza como nossa irmã. Até porque a gente faz parte da natureza. Ela é irmã, ela é mãe, ela é pai, é tudo ao mesmo tempo, que a gente é parte dela. E aí, para isso, assim, pode parecer contraditório o que eu vou falar, mas a impressão que eu tenho é que o futuro está muito, muito conectado com a gente olhar para o passado. E eu não estou falando de voltar a ser como era antes. O que eu estou querendo dizer é que tem um conjunto de valores que a gente perdeu e que eu acho que a gente precisa resgatar. E isso tem duas escalas, eu acho. Uma delas é uma escala no tempo histórico, por assim dizer. Então, a gente tem que se lembrar dos pré-socráticos que tinham esse amor à natureza, e eles percebiam o planeta como sendo um só, né? como sendo esse gigantesco ser, a gente tudo integrado. A gente tem que se lembrar dos nossos povos indígenas, de povos do Paleolítico também. Então, esses povos ancestrais, o espírito permeia o corpo, ele sai. Então, essa espiritualidade que essas pessoas têm significa como o nosso querido líder Ayrton Krenak diz, o natural também é sobrenatural, o sobrenatural também é natural. Eles não têm essa divisão, né? A gente coexiste com esses espíritos, com essas outras forças, essas outras energias, use a gente o nome que a gente quiser usar. Tem esse conceito do progresso, que é uma coisa muito própria do capitalismo, que impõe um olhar para frente. Isso faz com que a gente esqueça do passado. O passado nosso como criança, lá da sabedoria dos nossos avós, que curavam as nossas doenças com plantas,
E a gente vai esquecendo disso, né, à medida que a gente cresce. Isso no nosso tempo de vida. No tempo histórico, a gente cresce dos nossos ancestrais também, dos gregos europeus, dos gregos brasileiros, por assim dizer, que são os nossos indígenas. Então, esse passado a gente tem que trazer para cá. Eu me lembro muito, tem um filósofo francês que eu acho fabuloso, Henri Bergson, do começo do século XX. O Bergson dizia que o presente é uma membrana pela qual o passado e o futuro ficam indo e vindo. Eu acho isso tão bonito. Então, eu tenho para mim, como diz a minha querida amiga Ana Dantes, da editora Dantes aqui do Rio de Janeiro, o futuro é ancestral. Então, eu resumiria a minha fala com essa frase da minha querida Ana: o futuro é ancestral. Acho que muito do nosso futuro vai estar em resgatar a nossa ancestralidade. Não quer dizer que a gente vai andar para o passado, mas o tempo ele é uma espiral. Então, a gente tem que pegar aquela coisa do passado e trazer para a gente adentrar esses novos tempos aí de uma maneira suave, de uma maneira que a gente consiga conter esses problemas todos que a nossa própria espécie trouxe ao planeta.